Tudo bom, gente? Quem está acompanhando o andamento da ação direta de inconstitucionalidade número 7092 lá no STF? É a ADI 7092, ela diz respeito diretamente a militares e pensionistas, diretamente à inconstitucionalidade da Lei 13.954, e ela pode ser julgada nessa semana. E é isso que você vai ver aqui logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Parte das nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Já vamos entrar no nosso tema aqui, da ação direta de inconstitucionalidade 7092, modificações, andamento, mas antes, eu queria deixar com vocês o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Para quem não pegou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Muito bem. Gente, olha só, eu vi que tem bastante gente online aqui desde a primeira publicação. Agora, nem todos que estão assistindo o vídeo deram like no vídeo. Isso é extremamente importante, e não é porque eu gosto de like, gente. Claro, é importante para que o vídeo seja ranqueado, é importante para que o vídeo seja mais visualizado, sim, ok. Mas é importante também que o YouTube saiba que material, que conhecimentos e que conteúdo vocês querem, tá? E aí vocês vão receber, a partir do momento que vocês derem um like, vocês estarão dizendo para o YouTube que vocês querem mais Lei 13.954, que vocês querem mais ADI 7092, que vocês querem mais acumulação de rendimentos, ações sobre fundo de saúde, FUSEX, FUNSA e FUSMA, que vocês querem mais adicional de habilitação, adicional militar, restabelecimento de imposto acima. Esses assuntos que nós tratamos aqui no canal. E não serão mostrados para vocês somente vídeos meus, e sim vídeos meus, vídeos de outros colegas advogados que têm canais aqui no YouTube e entregam esse tipo de conteúdo para vocês, e vídeos de militares que também entregam esse conteúdo para vocês. Então, corram e deem um tapa no like. Nós temos vários vídeos aqui no canal sobre a ação direta de inconstitucionalidade 7092. Vamos só relembrar aqui alguns pontos importantes do que se trata, que muitas pessoas não lembram ou estão chegando aqui no canal pela primeira vez, e o que pode acontecer nessa semana. Essa ação direta, ela é uma ação protocolada no STF por um partido político, visando a inconstitucionalidade da Lei 13.954, em dois momentos. Seja a inconstitucionalidade apenas voltada para a diferença de tratamento dada a militares temporários e militares de carreira, especialmente com relação aos direitos da reforma, na verdade, a retirada dos direitos de reforma dos militares temporários, seja com relação às inconstitucionalidades formais, que poderiam derrubar não 3, 4 dispositivos da Lei 13.954, mas sim toda a Lei 13.954, se houve alguma dessas inconstitucionalidades com o viés formal. Vamos primeiro para o mérito. Os militares temporários passaram, depois da Lei 13.954, passaram a ter um tratamento diferente com relação à reforma. Eles passaram a não ter o mesmo direito de reforma dos militares de carreira. Ou seja, para 3 das hipóteses, artigos 108, inciso 3, 4 e 5, o militar temporário, além da incapacidade para o serviço militar, para que ele possa ser reformado, ele precisa, além de tudo isso, ele precisa mais a invalidez, o que não é exigido e que não é cobrado do militar de carreira. Então a Lei 13.954, ela cria dois caminhos
para os militares, duas carreiras para militares, uma carreira de militar temporário e uma carreira de militar de carreira, se é que a gente pode dizer dessa forma. Então, o militar temporário que venha a ter incapacidade para o serviço militar, ele pode vir a ser reformado se ele estiver sendo reformado pelos incisos 1 e 2, ou seja, acidente em serviço durante a situação de campanha, leia-se guerra, mais próximo de guerra que temos hoje é a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ou enfermidade contraída em campanha. Nesses casos, nós temos ainda a possibilidade do militar temporário ter o mesmo tratamento do militar de carreira. De resto, mesmo que o militar temporário tenha um acidente de serviço, ou seja, no serviço, mesmo que o militar temporário tenha uma enfermidade contraída em serviço, com relação de causa e efeito, ou que o militar temporário tenha qualquer uma daquelas doenças listadas lá no artigo 108 do Estatuto dos Militares, inciso 4, câncer, Parkinson, AIDS, cegueira, toda aquela lista de doenças, ele não vai ser reformado mais, ele vai ser dispensado de outra forma, ele vai ser desligado, ele vai ser desincorporado, ele vai ser colocado na rua e muito provavelmente sem a compensação pecuniária, porque ele não estará sendo desligado por término do tempo de serviço, e sim por uma enfermidade contra ele. Então ele sai no meio da prestação de serviço militar voluntário, por exemplo, sem a compensação pecuniária e doente. É isso que prevê a Lei 13.954. Já o militar de carreira, ele, ao contrair uma doença com relação de causa e efeito no serviço, já o militar de carreira, ao sofrer um acidente de serviço ou contrair alguma daquelas doenças listadas no artigo 108, ele vai ser, sim, reformado, independentemente de ter a invalidez. Então, esse é o centro da ADI 7092, é o mérito da ADI 7092, mas, além disso, nós temos inconstitucionalidades formais ali apontadas, dentre elas vício de iniciativa, caso a Lei 13.954 seja reconhecidamente uma lei que tenha vício de iniciativa, isso for reconhecido no Supremo Tribunal Federal, ela pode ser considerada formalmente inconstitucional e ela pode deixar de gerar efeitos, ou seja, ela pode ser declarada inconstitucional de forma completa. Da mesma forma, se entender o Supremo Tribunal Federal que a Lei 13.954 é uma lei ordinária, modificou o Estatuto dos Militares, que na tese do autor da ADI é uma lei complementar, seria uma lei ordinária modificando uma lei complementar. Se essa tese prosperar no Supremo Tribunal Federal, ela pode sim ser declarada inconstitucional. Tudo isso está tramitando no Supremo Tribunal Federal há bastante tempo. Nós já temos aí posicionamento da Câmara, do Senado, da AGU, da Presidência, da Procuradoria-Geral da República, e todos, à exceção da Procuradoria-Geral da República, todos disseram que a Lei 13.954 não tem constitucionalidade nenhuma, nem do ponto de vista formal, nem do ponto de vista material, exceto a Procuradoria-Geral da República. O nosso Ministério Público disse que sim, há uma inconstitucionalidade com relação àquela parte do mérito, com relação aos militares temporários, e que ela deve sim ser declarada inconstitucional apenas naqueles dispositivos, ali 106, 107, 109, que dá esse tratamento diferente, não isonômico, aos militares temporários, se comparados aos militares de carreira. E o que aconteceu essa semana? Qual é a novidade da ADI 7092? Ela ficou muito tempo parada, muitos meses parada, e agora o ministro Edson Fachin, além de despachar recentemente a situação de quem pode ser amicus curiae durante a ADI, quem vai trazer elementos ou não durante a ADI, auxiliando a ação direta de inconstitucionalidade, foi marcado o julgamento no plenário virtual para o dia 11, entre o dia 11 e o dia 21. Ou seja, no plenário virtual há um prazo para que cada ministro leia,
e traga o seu voto e faça o upload do seu voto no Supremo Tribunal Federal. Acontece que esse partido político, que é o autor da ação, pediu para que fosse retirada a ADI do plenário virtual para que pudesse ser feita uma sustentação oral, que é a possibilidade do autor se manifestar no processo em uma audiência, não em um plenário não virtual, e sim num plenário ou que fosse presencial ou minimamente montado via Zoom, nos mesmos moldes de um julgamento presencial. Qual é a diferença? A diferença é que, seja presencial mesmo, seja num plenário, se chama presencialmente virtual, ele é formatado da mesma forma que um plenário presencial, só que é feito em uma sala de Zoom, de uma videoconferência, com a presença do Ministério Público, com a presença de todos os ministros, com a presença de todos. O autor, nesse caso, pode fazer a sustentação oral, que é usar a palavra para explicar a ADI 7092 e o que ela se propõe a discutir para os ministros do STF. Queria que vocês entendessem que mesmo que militares e pensionistas militares queiram que a ADI 7092 seja julgada o quanto antes, seja julgada logo, eu entendo que essa estratégia foi muito bem adotada. Nós utilizamos muito dessa estratégia no nosso escritório, para que no nosso escritório atuamos muito na segunda instância e também atuamos nos tribunais superiores, mas para que ministros ou para que os desembargadores, no caso da segunda instância, possam ouvir o autor mais uma vez, ou ouvir o apelado ou o apelante mais uma vez, e ouvir as suas razões de forma oral antes de proferirem os seus votos. Me parece uma boa estratégia essa adotada pelo autor da ADI 7092. E eu sei que todos estão ansiosos para que isso seja definido logo, mas eu acredito que a sustentação oral é uma fase importante e que pode auxiliar, sim, o julgamento dos ministros. E ainda que demore um pouquinho mais, eu vejo como uma boa estratégia e um bom caminho adotado pelo autor da ação. Nós não temos ainda a resposta. Por enquanto, ela está marcada no plenário virtual de 11 de agosto a 21 de agosto, mas ela pode ser retirada do plenário virtual e sim remarcada no plenário presencial ou telepresencial com a possibilidade de sustentação oral. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, eu não falei no início, vou deixar para falar no final agora. Nós temos aqui o seminário da Comissão de Direito Militar, que vai acontecer no dia 5 de outubro, lá no Clube Militar. Teremos aí se não mais de 20 palestrantes. Teremos um dia inteiro de palestras voltados para militares, pensionistas e advogados, para discutirmos direitos dos militares, direitos administrativos, direitos remuneratórios. Haverá um painel somente voltado para polícia operacional. Teremos sistema de proteção social, pensão militar, tudo isso será debatido e compartilhado nesse seminário. E aí nós teremos aí, em breve, nessa semana ainda, será disponibilizado o primeiro lote, que tem a intenção aí só de custear os principais gastos aí com o evento de aluguel, do próprio coffee break, que vai ser disponibilizado para vocês lá no dia. E esse primeiro lote ele acaba super rápido. Ano passado ele acabou em 2 horas. E o segundo lote demora um pouquinho mais, ele é vendido em mais ou menos 48 horas. O terceiro lote demora um pouquinho mais e fica sendo vendido por mais tempo. Então, quem quiser ir, corra para comprar esse primeiro lote e depois a gente vai trazendo mais informações, mais palestrantes. Mas é 5 de outubro, presencialmente, no Rio de Janeiro, no Clube Militar da Lagoa. E se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos
algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.